Graça e paz. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versos 19 ao 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Que Deus revele a sua palavra dentro de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. É comum se ouvir dizer que Cristo morreu no nosso lugar. Pensar assim nos tira da experiência de crucificação que a palavra de Deus diz que temos com Cristo. Estou crucificado com Cristo é o que afirma a palavra de Deus. Cristo, ao morrer por nós, nos levou a morrer com Ele. Cristo não foi para a cruz dizer: você fica aí de fora e eu vou morrer em seu lugar. Essa é a religião que não tem poder para regenerar o povo, porque a nossa regeneração se dá por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. A palavra de Deus nos diz: aquele que está morto, justificado está do pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. Aquele que está morto, quem é? É aquele que morreu com Cristo. Cristo morto por nós é a base da nossa justificação. Nós mortos com Cristo é a nossa justificação do pecado. Nós não morremos em nós mesmos, nós morremos em Cristo. A morte de Cristo por nós é indispensável. Sem a morte de Cristo por nós, a nossa morte com Ele não se daria e estaríamos perdidos para sempre. Mas Ele, nos amando, morreu por nós, nos levando a morrer com Ele, assim nos justificando do pecado. Como que uma pessoa que está em dívida com a justiça é justificada? Como? Pagando o que deve. Se você deve, só ficará livre dessa condenação depois de pagar tudo. Cristo
me atraiu a si na cruz. Nele fui crucificado e morri. A minha conta está paga, totalmente paga. Foi tudo acertado por Jesus na sua morte por nós e na nossa morte com Ele para o pecado. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício por nós e também foi um sacrifício identificativo. Jesus nos identificou em seu sacrifício por nós. Por isso, a minha ênfase é mostrar que Deus nos crucificou com Cristo. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e agora Cristo vive em nós a sua vida justa e santa. Notamos que essa pregação causa inquietação e insatisfação no velho homem, principalmente no velho homem domesticado, amansado pela religião, domado pela religião. Por quê? Porque o homem é naturalmente aversivo à ideia de morrer. Mas, se não morrer, não há chance nenhuma da vida de Deus no ser humano. Se não morrer, não há a menor possibilidade de separação do pecado. O pecado me separou de Deus, e a minha morte com Cristo me separa do pecado para Deus. A nossa relação com o pecado só acaba com a nossa morte com Cristo na cruz. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, verso 2. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Essa é a maneira de Deus nos separar do pecado. Dizendo isto a alguém, esse alguém disse: mas tem outra maneira de se separar do pecado. Tem outra maneira da gente se separar do pecado. Tem, é? Qual é? Aí ele disse: oração. Orar bastante, se esforçar bastante. Pois é, com o seu esforço e com suas tentativas, você chegará ao inferno frustrado, porque só tem um jeito de Deus nos libertar do pecado: é por meio da nossa morte com Cristo. Você já pensou? Deus é Deus, Deus não é limitado. Deus poderia ter inúmeras maneiras de nos libertar, só que Deus só tem uma maneira. A maneira de Deus é nos matando para o pecado no corpo de Cristo, depois nos ressuscitando juntamente com Cristo
para que o próprio Cristo viva em nós a sua vida justa, santa, separada do pecado. O relacionamento do homem com Deus terminou com o início do pecado do homem. A nossa relação com o pecado só acaba na morte em Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando ressuscitamos com Cristo e ganhamos a sua vida. Crendo sua morte com Cristo para o pecado, automaticamente você experimentará libertação do pecado e também experimentará Cristo vivendo em você. Um cristianismo sem a nossa morte com Cristo e a vida dele em nós é um ardiloso engano, é um embuste do inferno. Irmãos, o que torna o cristianismo diferente de tudo o que é religioso neste mundo é Cristo vivendo em mim. O que torna o cristianismo relevante para cada um de nós é o próprio Cristo vivendo em nós a sua vida ressurreta, justa e santa. A maior necessidade do homem é nascer de novo. Qual é a sua maior necessidade? Você tem necessidades, todos nós temos. Mas a maior necessidade que temos é nascer de novo. A melhor coisa do ponto de vista do Evangelho é não viver mais, a fim de Cristo viver em mim a sua vida, em uma relação de confiança, amor e intimidade. A melhor coisa é quando a gente não vive mais. Eu estou liberto de mim mesmo. Não sou eu que vou viver a vida de Cristo, não. A vida de Cristo, se você não sabia, fique sabendo, é divina. E só tem um que consegue viver a vida divina. Quem é? É Ele. Só Deus consegue ser Deus. Então, por isso que a proposta do Evangelho é exatamente esta: não mais eu, mas Cristo em mim. Ele vem viver em mim. Então Ele tem poder, Ele tem cacife, Ele tem condições de arcar com tudo, rapaz. Aquilo que você não aguenta. Você não aguenta nenhuma preocupação. Você já esquenta a cabeça. Então, deixa tudo. Se você quiser aprender mais um pouco, pegue a mensagem de manhã que eu falei aqui no Salmo 37. Confia no Senhor, entrega tudo ao Senhor e Ele tudo fará. Descansa no Senhor. Irmãos, a coisa de Deus é muito areia para o seu caminhãozinho. Você não consegue. Tem que deixar Cristo viver em você.
Ele vive em você. Então, quando aparecer aquela situação nervosa, aí Cristo se manifesta em mansidão. Você vence. Quando aparece aquela impureza do diabo, aí a vida de Cristo se manifesta em santidade. Você vence. Quando aparece aquela situação de exaltação, que você vai se exaltar sobre o outro, aí a vida de Cristo se manifesta em humildade. Você vence. Aí quando alguém faz uma coisa para você, uma coisa ruim, aí você não consegue amar. Só que aí acontece que Cristo, que é Deus, Deus é amor, o Espírito de Deus derramou o amor dele em mim, e com o amor que está aqui em mim, eu volto para você e eu amo. Eu posso amar com o amor de Deus qualquer pessoa, seja lá o que for que fez para mim. E na hora do perdão, perdão é coisa de Deus. Perdão é difícil. Alguém fez mal para você, falou de você, e agora você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você vai ficar primeiro aborrecido. Depois do aborrecimento, vira mágoa. Depois vira ódio. Em alguns casos vira câncer. E depois você vira terra. Porque não é para carregar mágoa, não. Aí a vida de Cristo se manifesta com o perdão. Você pode perdoar. Você pode perdoar. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Mas qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Eu não tenho condições, mas Jesus tem. Não é? Eu não tenho condições de comprar um carro desse de luxo de 300 mil reais. Eu não tenho condições. De onde vou tirar 300 mil reais? Sou professor. Tem jeito. Só que se alguém, em um ato de bondade, alguém que tem muito dinheiro, mas muito mesmo, resolve colocar na minha conta 1 milhão, ele me deu, colocou na minha conta 1 milhão, agora eu posso comprar o carro, porque agora eu tenho condições, porque agora eu tenho dinheiro na conta. Não, alguém colocou para mim. É assim, irmãos. Eu não tenho condições de amar. Deus colocou aqui, depositou em mim o amor dele. Então eu tenho o amor dele, o perdão dele, a santidade dele. É ele. Cristianismo não é exercício religioso, não. Cristianismo é o relacionamento com uma pessoa. Quando Deus quis ilustrar o que é a nossa relação com ele, nossa vida com ele, a igreja, que são pessoas regeneradas com ele, ele pegou o casamento, porque ele estava ilustrando a relação do homem e da mulher no matrimônio, que deve ser um relacionamento de intimidade. A maior intimidade que existe é do casal. Mesmo aqueles casais que não se dão bem, é ali. É uma relação, é uma interação. Então, é isso que Deus quer para nós. É isso. Eu com ele, ele comigo. Uma comunhão. Eu posso ter comunhão com ele.